E vamos dar início a essa série de estudos hoje. Serão alguns encontros. Não posso precisar ainda quantos encontros serão necessários, mas hoje nós estamos aqui conectados e estamos prontos para proceder ao nosso estudo de hoje. E o estudo de hoje tem como título Entendendo o verdadeiro princípio da reforma de saúde. Queridos irmãos, os adventistas do sétimo dia constituem um movimento profético, chamado para proclamar ao mundo as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. Em especial a terceira mensagem angélica. A bandeira dos adventistas do sétimo dia é: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nas primeiras décadas de seu desenvolvimento, o movimento adventista do sétimo dia contou com o ministério de uma profetisa moderna, Ellen Goldwhite, e por meio dela foram dadas muitas orientações da parte de Deus, dirigidas especialmente ao público interno da igreja. Dentre as várias reformas no viver cristão trazidas à luz pela pregação e pelos escritos de Ellen G. White, está a de saúde, especialmente com foco no regime alimentar. Mas preceitos dietéticos não existem apenas entre os adventistas do sétimo dia. Outros grupos religiosos também têm seus princípios e regras de saúde. Os judeus, por exemplo, abstêm-se das carnes consideradas imundas, do sangue e de misturas de carne com leite. O rigor com a abstinência de sangue exige que os alimentos sejam abatidos conforme procedimentos específicos, a fim de que sua carne possa ser consumida. De um modo geral, os judeus tendem a ser tão cuidadosos com suas prescrições dietéticas e sanitárias que só consomem alimentos certificados como kosher, que significa próprio ou correto, referindo-se àqueles alimentos cujo uso está em conformidade com as leis religiosas judaicas. Os muçulmanos, por sua vez, abstêm-se da carne de porco, de animais carnívoros, que são os predadores, e também de répteis, bem como de insetos, do sangue e de bebidas alcoólicas. Assim como ocorre entre os judeus, o abate de animais deve seguir procedimentos específicos. Já os cristãos evangélicos abstêm-se de fumo, de bebidas alcoólicas e do sangue como alimento, embora não sejam tão uniformes e rigorosos quanto a sangria dos animais como os judeus, havendo inclusive evangélicos que entendem que essa regra do sangue não vigora mais. Vale mencionar ainda os mórmons. Os mórmons se abstêm de fumo, de bebidas alcoólicas, do café e também do chá preto. É o que eles denominam palavra de sabedoria, o conjunto de instruções dietéticas que eles seguem. Entre os adventistas do sétimo dia, insiste-se na abstinência de fumo, bebidas alcoólicas, café, chá preto, refrigerantes do tipo cola e carnes imundas. Embora o vegetarianismo não seja obrigatório entre os adventistas do sétimo dia, a adoção de um regime isento do alimento cárneo é incentivado com base nas visões de Ellen G. White sobre a reforma de saúde.
Ocorre que, na pregação da reforma de saúde, alguns equívocos são por vezes cometidos. Aqueles que são aversos a uma vida regrada, bem ordenada, disciplinada, insistem em que as orientações da reforma de saúde não precisam ser seguidas estritamente, que elas foram dadas para nosso bem, mas que podemos abrir mão delas quando nos convém. Alguns pensam assim entre nós. Para isso, o que importa é satisfazer o desejo de maneira moderada, sem excessos, pois ao passo que os excessos podem gerar consequências negativas e também levar ao vício, que é uma espécie de escravidão, a satisfação equilibrada de um desejo nos traz felicidade. Deus quer que sejamos felizes. Muitos argumentam assim, ou pensam assim, ou pelo menos agem conforme essa linha. Por outro lado, entre aqueles que são mais apegados à proposta da reforma de saúde, o foco muitas vezes é colocado apenas no consumo da carne. Como que sugerindo que a pessoa possa consumir o que bem entender, na quantidade que melhor lhe convier e sempre que quiser, para satisfazer seus desejos, desde que não coma carne, além de não ingerir bebidas alcoólicas e café, e não fazer o uso do fumo, é claro. Tanto os primeiros quanto os segundos revelam não ter entendido ainda a verdadeira lógica por trás da reforma de saúde, tal como revelada por Deus a Ellen G. White. Essa verdadeira lógica nada tem a ver com o reiterado e, eu diria, desbotado conceito de equilíbrio. Uma ideia que foi incutida na mente da maioria, que é repetida como um chavão, quase como um mantra, sem muita reflexão. Qual é a verdadeira lógica da reforma de saúde, então? Alguns dirão que é o equilíbrio. Mas a palavra equilíbrio não consta das escrituras sagradas. Que fique bem claro isso. A palavra equilíbrio não consta das escrituras sagradas. Ela ocorre nos escritos de Ellen G. White. Ocorre nos escritos da senhora White. Mas o equilíbrio referido por ela deve ser entendido de que maneira? Bem, o equilíbrio pode ser enxergado de duas maneiras. Pela imagem de uma balança, como vocês estão vendo no slide que está sendo projetado agora, em que de um lado, num dos pratos, são colocadas coisas boas, e do outro lado, no outro prato, são depositadas coisas ruins. Então, vamos tentar equilibrar as coisas boas e as coisas ruins. Podemos enxergar equilíbrio dessa maneira. Então, de um lado, nós colocaríamos a completa obediência. Do outro lado, a transgressão. Então, nessa imagem, o equilíbrio seria o meio termo entre fazer tudo e não fazer nada do que Deus requer. Evidentemente, esse é um conceito de equilíbrio que não se coaduna com a mensagem das Escrituras. Jesus foi enfático ao dizer que quem com ele não ajunta, espalha. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 23. E a carta ao anjo da igreja em Laodiceia, em Apocalipse 3, revela que a condição espiritual fria é menos pior que a condição espiritual morna, que nada mais é do que o meio termo entre o quente e o frio. Há, porém, uma outra imagem que pode representar bem o que Ellen G. White quer dizer por equilíbrio. E essa imagem é a do equilibrista andando sobre
um cabo de aço, atravessando, digamos, um canyon, um abismo. O equilibrista não pode cair nem para a direita, nem para a esquerda, pois isso significaria sua morte. Ele deve permanecer estritamente sobre o cabo de aço, pois ali sim ele estará seguro. Diz o Senhor por meio do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21 de seu livro: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Em outras palavras, irmãos, o verdadeiro equilíbrio preconizado pelo espírito de profecia, já que a palavra equilíbrio não ocorre na Bíblia, o verdadeiro equilíbrio preconizado pelo espírito de profecia consiste em fazer exatamente o que Deus pede, conforme toda a palavra que sai da boca de Deus, não colocando toda a ênfase numa orientação específica e deixando de lado alguma outra coisa. Devemos fazer tudo, seguir todas as orientações. O ser humano não deve escolher que orientações seguir, mas procurar se harmonizar com todas elas, sem exceção, pois Deus sabe o que é melhor para ele, para o ser humano. Deus sabe o que é melhor para nós. Diz o salmista no Salmo 119, versículo 4: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. À risca. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca, diz o Salmo 119, versículo 4. Aí provavelmente alguns argumentarão que esse verso, Salmo 119, versículo 4, só se aplica aos 10 mandamentos. Mas, na verdade, irmãos, aquele que quer servir verdadeiramente ao Senhor tomará com seriedade todas as suas orientações e as terá por verdadeiros mandamentos que merecem ser seguidos à risca. Em Lucas, capítulo 6, versículo 46, nós encontramos as palavras do Senhor Jesus. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A obediência é o que distingue entre os verdadeiros seguidores de Cristo e os que não o seguem. Quem quiser tomar nota de versos que falam isso, que expressam essa ideia, podem anotar aí Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. João, capítulo 15, versículos 13 e 14. E Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Foi pela desobediência que o pecado entrou neste mundo. E a verdadeira lógica por trás da reforma de saúde é obtida por um estudo da queda do homem, a desobediência, o primeiro pecado, e da proposta de sua restauração pelo Evangelho. Então nós vamos estudar agora um pouco sobre a queda do homem e a proposta de sua restauração pelo Evangelho. Irmãos, a Bíblia afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. É um texto que os irmãos conhecem bem. Em Patriarcas e Profetas, a página 18, Ellen G. White declara: o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai, conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Agora prestem atenção no que Ellen G. White vai dizer. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Eu vou repetir, porque é um trecho muito importante. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus,
e estando em perfeita obediência à sua vontade. Nesse texto, irmãos, Ellen G. White afirma que ao sair das mãos de Deus, ao sair o homem das mãos de Deus, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. O que isso nos remete para o conceito de faculdades superiores e faculdades inferiores da mente. A expressão faculdades inferiores aparece, por exemplo, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, a página 704, em que se fala da possibilidade do ser humano controlar as faculdades inferiores que sobrepujaram as superiores. E, por outro lado, ou por sua vez, a expressão faculdades superiores ocorre, por exemplo, em Conselhos sobre Saúde, a página 617, em que se diz que as propensões animais têm sido fortalecidas pelo exercício, até que tomaram ascendência sobre as faculdades superiores. São esses textos aí, eu não passei os slides, nós temos aí Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 704, em que a senhora White fala da necessidade de controlar as faculdades inferiores que sobrepujaram as superiores, e temos aí Conselhos sobre Saúde, página 618, em que ela fala que as propensões animais têm sido fortalecidas pelo exercício até que tomaram ascendência sobre as faculdades superiores. Agora, quais são essas faculdades superiores e essas faculdades inferiores da mente? Quais são? Quais são elas? Quais são as faculdades inferiores da mente? Primeiramente, precisamos responder a essa pergunta. Bem, as faculdades inferiores da mente já foram nomeadas no texto de Patriarcas e Profetas, página 18, que acabamos de ler, que lemos há pouco, em que, falando do ser humano antes da queda, Ellen G. White afirma que suas afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Então, temos aí apetites e paixões. Por sua vez, as faculdades superiores da mente são especificadas no livro No Deserto da Tentação, também de Ellen G. White, a página 15. Vejam aí o que diz esse texto. O desprendimento foi a primeira lição moral dada a Adão. O governo de tudo foi lhe colocado nas mãos. Julgamento, razão e consciência estavam sob seu domínio. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, irmãos, as faculdades superiores da mente são a consciência, a razão e o juízo. Vocês estão vendo aí no slide. A parte do cérebro que é responsável pelas faculdades superiores é o lobo frontal. É a parte do cérebro que é responsável pelas faculdades superiores da mente. Por sua vez, as faculdades inferiores da mente são o apetite e a paixão. Os irmãos também estão vendo aí no slide. E além das faculdades superiores, das faculdades inferiores da mente, o cérebro também tem a capacidade de armazenar informações, formando um banco de memória. Por isso o slide traz aí banco de memória, que armazena informações. Agora, prestem atenção no seguinte: as designações superior e inferior, quando falamos assim, faculdades superiores e faculdades inferiores da mente, essas designações não significam que as faculdades superiores sejam boas e que as faculdades inferiores sejam más ou pecaminosas. Não, Deus já criou o ser humano
tanto com as faculdades superiores como com as faculdades inferiores. As faculdades superiores são chamadas de superiores e as inferiores são assim chamadas de inferiores apenas porque as últimas, essas inferiores, devem estar subordinadas às primeiras, às superiores, apenas por isso. Mas todas elas são igualmente boas e com funções muito importantes. Vamos compreender melhor no que consistem essas faculdades. Vamos começar pelo apetite. Tratemos primeiramente do apetite. O apetite é a faculdade inferior da mente responsável pelo desejo por alimento. Os seres irracionais também têm apetite. O apetite em si mesmo, irmãos, não é maligno. Não é maligno. Ele é importante e útil. Se não fosse pelo apetite, o ser vivo estaria diante do alimento e não o identificaria como o recurso adequado para satisfazer suas necessidades nutricionais. O ser vivo acabaria morrendo de inanição porque ele não conseguiria identificar aquele item, aquele recurso como sendo adequado para satisfazer suas necessidades nutricionais. Então, quando o ser vivo animado se depara com o alimento, o apetite comunica-lhe a mensagem. Isso parece saboroso. Coma logo. Coma. Mas diante daquilo que não é alimento, o apetite manda o comunicado. Isso não parece ser comida. Isso não é comida. Largue isso de lado. É isso que o apetite faz. Ele reconhece o alimento e impulsiona o ser vivo a fazer o uso dele para satisfazer as suas necessidades nutricionais. Mas vamos falar agora da paixão, que é outra faculdade inferior da mente. Inferior. A paixão é a faculdade inferior da mente responsável pelo desejo ou pelo apego por alguém ou por algo. Pode ser por pessoas, pelos seus familiares, pela sua esposa, pela sua namorada, pelos seus filhos, pelos seus amigos. Ela é responsável pelo apego por objetos, por lugares, por situações, por momentos. A paixão em si mesma também não é algo ruim. Se não fosse pela paixão, o ser humano não se apegaria a nada. Ele não se apegaria aos seus pais, não se apegaria aos seus filhos, não se apegaria à sua família, não se apegaria aos seus amigos, não ligaria para o seu lar, não daria importância às suas coisas, ao lugar em que vive, ao seu povo, a Deus, a nada. Quando o ser vivo animado se depara com algo que lhe pareça digno de apreciação, a paixão manda-lhe o apelo. Isso parece muito interessante. Consiga isso para você, fique com isso, apegue-se a isso. Se, porém, o objeto ou a situação não lhe parecerem de valor, a paixão manda o recado. Ah, que coisa sem graça, que coisa sem importância. Deixe isso de lado. É isso que a paixão faz. Então, nós temos aí duas faculdades inferiores da mente importantes: o apetite e a paixão. São duas faculdades importantes da mente. Mas, como eu disse, o apetite e a paixão são as faculdades inferiores da mente. Precisamos entender melhor quais são e o que são e como são as faculdades superiores da mente. Vamos começar pela consciência. A consciência é a faculdade superior da mente responsável por orientar com comandos rápidos, com ordens rápidas, as decisões morais. A consciência é intuitiva,
Ela não articula argumentos, não usa da lógica, ela é normativa. Não sei o que significa isso, ela é normativa, ela dá norma, ela expede uma norma, ela é imperativa, ela dá ordens. Quando alguém se depara com uma situação e uma ideia é sugerida, a consciência logo orienta quanto ao acerto ou erro daquela situação. É como se a consciência levantasse uma plaquinha, dizendo, faça isso, ou não faça aquilo, ou isso é certo, ou aquilo é errado. É isso que a consciência faz. Bem, avancemos. Outra faculdade superior da mente importante é a razão. O que é a razão? A razão é a faculdade da mente responsável por avaliar as circunstâncias, ponderando, sopesando, comparando as circunstâncias, avaliando os prós e os contras, os aspectos favoráveis e os desfavoráveis, os pontos positivos e os pontos negativos. É isso o que a razão faz. Diante de uma proposta, a razão compara os dois lados da questão, como que dizendo, por um lado existem tais e tais aspectos favoráveis, mas por outro lado existem tais e tais aspectos desfavoráveis. Então, a razão faz essa comparação, ela vai sopesando, ela vai avaliando os pontos positivos e os pontos negativos. Outra faculdade superior da mente é o juízo ou julgamento. O juízo é a faculdade superior da mente responsável por emitir uma decisão diante dos apelos do apetite e da paixão, dos comandos da consciência e das ponderações da razão. Juízo quer dizer simplesmente decisão. É isso que o juiz faz. O juízo faz. O juízo recebe os apelos do apetite e da paixão, recebe as ordens da consciência, leva em consideração as ponderações da razão e toma a decisão. É a capacidade de decidir. Isso é o juízo. Então, nós temos aí as faculdades inferiores da mente, o apetite e a paixão. Lembrando, apetite e paixão não são coisas ruins em si mesmas, são faculdades da mente que devem estar subordinadas às faculdades superiores e que foram criadas por Deus. E nós temos as faculdades superiores da mente, que são a consciência, a razão e o juízo, que foram esclarecidas, cujo sentido, significado foi explicado agora. Agora, além desses conceitos, também é preciso compreender no que consiste a vontade. Frequentemente, irmãos, a vontade é confundida com o desejo. Muito frequentemente, nós usamos a palavra vontade, mas querendo dizer desejo. É uma impropriedade vocabular, ou pelo menos conceitual. Embora no linguajar comum essas duas palavras sejam usadas muitas vezes de maneira indistinta, elas se referem, na verdade, a coisas bem diferentes. Ao passo que a vontade é o poder que governa as ações e determina a conduta, podendo ser definida ainda como a capacidade de autodeterminação, o desejo é mera aspiração. Ellen G. White distingue entre a vontade e a mera inclinação ou desejo. Esse texto que vocês estão vendo aí no slide Testemunhos para a Igreja, volume 5, a página 513. Ela diz, a vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob seu comando. A vontade, diz a irmã White, não é o gosto, nem a inclinação, mas o poder que decide, o qual atua nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência.
Com todos esses conceitos bem estabelecidos, torna-se mais fácil compreender o episódio da queda do homem. Também se torna mais fácil compreender o que é essa natureza pecaminosa de que tanto se fala. E também temos condições de entender melhor o propósito da obra de Cristo e do Evangelho. Irmãos, Satanás, o arqui-rebelde, o líder da rebelião, comanda as hostes do mal, Satanás não pode nos forçar a pecar. Deus também não nos força a obedecer. O que nós temos de fazer é exercer a nossa vontade. E o que é a vontade? É o mero desejo? É a mera aspiração? É uma mera inclinação? Não. A vontade é o poder que governa a conduta. Linguagem difícil. A vontade é o poder que governa a conduta. Podemos dizer também que a vontade é a capacidade de se autodeterminar, a capacidade de agir conforme a sua decisão. Isso é a vontade. Ellen G. White declara no livro O Grande Conflito, a página 510, sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode angustiar, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não aviltamento. Sabedor disso, o que Satanás pretendeu no Jardim do Éden foi conquistar a vontade de Eva. Ele precisava conquistar a vontade de Eva. Por quê? Porque ele não tem poder para governar a vontade, a não ser que o ser humano se subordine a ele voluntariamente. Então, Satanás pretendeu no Jardim do Éden conquistar a vontade de Eva. Mas, para tanto, para conquistar a vontade de Eva, e depois a vontade de Adão também, não é? Satanás precisou vencer os guardiões de sua vontade, as faculdades superiores e inferiores da mente de Eva. E é sobre isso que nós vamos refletir agora. Como que aconteceu isso? Nós precisamos entender esse assunto. Bem, Ellen G. White nos conta, em Patriarcas e Profetas, e também em História da Redenção, que após ter proibido que Adão e Eva comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme está relatado lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, vocês conhecem o relato, e isso foi estabelecido como um teste de obediência. Deus alertou Adão e Eva da existência do anjo rebelde e da rebelião. Eles foram alertados. Isso está em Patriarcas e Profetas e em História da Redenção. E eles também foram alertados de que só poderiam ser tentados junto à árvore da ciência do bem e do mal. Por essa razão, eles não deveriam se aproximar dela e também não deveriam se separar um do outro. Adão e Eva deveriam ficar sempre juntos. Entretanto, certo dia, tendo Eva se distanciado descuidadamente de Adão, acabou se deparando com aquela árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, que se encontrava no meio do jardim. E nesse momento, ela viu uma serpente enroscada em um de seus galhos. E a serpente perguntou, indagou a Eva. Vocês conhecem o relato. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ao dirigir essa pergunta para Eva, Satanás modificou intencionalmente a ordem de Deus, visando a causar confusão ao espírito de Eva.
Eva deve ter levado um susto ao perceber que estava diante da árvore cujo fruto Deus tinha proibido que eles comessem. E ela deve ter levado um susto maior ainda ao ouvir a voz da serpente. Bem, a revelação não nos dá esses detalhes, mas isso não interessa. Mas é possível imaginar, embora a revelação também não o diga de maneira expressa, a memória, o banco de dados, a memória de Eva entrando em ação com um lembrete. Animais não falam. Serpentes não falam. Lembre-se do inimigo de Deus, porque Deus tinha avisado sobre o anjo rebelde que só poderia assediá-los junto à árvore da ciência do bem e do mal. E também é possível imaginar que naquele mesmo momento a consciência emitiu sua ordem peremptória, deu a ordem para Eva. Perigo, perigo, saia daí rapidamente, fuja logo, não permaneça aí nem por mais um instante. Foi a ordem da consciência. Saia daí rapidamente, fuja logo. Então a razão começou a avaliar a situação, ponderando: ir embora ou ficar? Responder à serpente ou não responder? A paixão também fez seu apelo. A paixão, que é uma faculdade inferior, também fez seu apelo naquele momento. Você é mais inteligente que uma simples serpente? Você é capaz de explicar a verdade sobre a ordem de Deus para a serpente. E o juízo sentenciou, está decidido, responda à pergunta da serpente, explique a realidade das coisas. E foi aí que Eva respondeu para a serpente. Ela disse: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Diante da resposta de Eva, Satanás contra-argumentou imediatamente, como se vê aí nos versículos 4 e 5. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Bem, irmãos, é possível imaginar a memória de Eva trazendo a recordação naquele instante a ordem divina. Esse é o fruto que Deus proibiu comer. Deus diz que quem o comer morrerá. Era a memória de Eva entrando em ação. E a consciência, então, em termos impositivos, dizia para Eva: perigo, perigo, não pegue, não coma, dê as costas e vá embora. Embora a voz de sua consciência possivelmente como que gritasse, Eva esperou pelas ponderações da razão. A razão, então, começou a fazer suas ponderações. Bem, por um lado, Deus proibiu comer desse fruto. E ele só tem feito coisas boas para nós. Se Deus falou para não comermos do fruto, é porque ele sabe que as consequências serão ruins. Por outro lado, Deus é muito bom. Ele não nos mataria apenas por comer um fruto. Há tantos frutos bons no jardim, por que comer logo esse que Deus proibiu? Se bem que a serpente comeu do fruto e não morreu, talvez o fruto não mate, na verdade. Mas Deus nunca mentiu para nós, e ele disse que no dia em que comermos do fruto morreremos. Mas a serpente disse que se comermos do fruto, nossos olhos se abrirão e seremos como Deus, conhecedores do bem e do mal. Bem, pensando bem, serpentes não falam, mas a serpente comeu do fruto e está falando. Talvez esse fruto seja mesmo bom para aumentar a inteligência. Talvez Deus estivesse testando nossa ousadia, se temos iniciativa e desejo de progredir ou não. Bem, irmãos, não sabemos exatamente quais foram todas as ponderações que a razão de Eva fez naquele momento.
Mas essas podem ter sido algumas delas. Mas o apetite lançou então seu forte apelo. Coma o fruto, coma-o logo. O fruto parece bom para se comer, deve ser delicioso. O apetite começou a instigar fortemente Eva naquele momento. E a paixão também não ficou inerte. O fruto é bonito, parece bom para dar inteligência. Pegue-o para você, clamava a paixão. E após ouvir a consciência, a razão, o apetite e a paixão, o juízo de Eva se posicionou. Estás decidido. Pegue e coma o fruto. Irmãos, a interação das faculdades superiores e inferiores da mente, naquele momento em que Satanás estava lutando para conquistar a vontade de Eva, encontra-se sintetizada nas breves palavras do versículo 6 de Gênesis 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, aqui está o apetite em ação, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, aqui está a paixão em ação, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva preferiu atender aos apelos das faculdades inferiores da mente, o que as fortaleceu enormemente. O mesmo ocorreu com Adão. Na parte final desse versículo 6 é dito que Eva deu também do fruto ao marido e ele comeu. É possível imaginar a expressão inicial de assombro no semblante de Adão ao ver Eva se aproximar com o fruto proibido em sua mão já com uma mordida. Naquele momento, a voz da consciência de Adão deve lhe ter dito: não coma, não coma, siga a ordem de Deus, porque a consciência é assim, é impositiva, e a voz da consciência dá ordens. E imediatamente a razão passou a fazer suas ponderações, a razão de Adão passou a fazer suas ponderações dizendo: se comer, morrerá, se não comer, viverá sozinho, seja como for, Eva morrerá. Mas a paixão conseguiu falar ainda mais alto em sua mente, como que dizendo: você não pode viver sem Eva. Pegue o fruto, compartilhe do destino dela. Enfim, o juízo deu o veredito. Está decidido? Pegue e coma o fruto. Por essa lamentável experiência, irmãos, as faculdades inferiores da mente, que antes eram subordinadas, passaram a governar sobre as faculdades superiores da mente. As posições se inverteram. Em outras palavras, com a primeira transgressão, as faculdades inferiores da mente se sobrepuseram às faculdades superiores. A ordem ficou invertida. Essa ordem invertida é transmitida pelos pais aos seus descendentes. Essa ordem invertida é que consiste na natureza pecaminosa de que tanto se fala e que poucos entendem o que realmente seja. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, a página 228, Ellen G. White declara: então, uma vez desligado de Deus, a paixão alcança o controle sobre a razão, o impulso sobre os princípios, e ele se torna pecaminoso em pensamento e ação. Perverte-se-lhe o juízo, o intelecto parece debilitado e ele precisa restaurar-se para si mesmo mediante a restauração para com Deus, tendo uma correta visão de si próprio à luz da palavra de Deus. E a cada nova condescendência, irmãos, após gerações sucessivas, as faculdades inferiores da mente foram ficando cada vez mais fortalecidas e as faculdades superiores mais atrofiadas.
Em O Desejado de Todas as Nações, a página 72, Ellen G. White declara: do tempo de Adão ao de Cristo, a condescendência própria havia aumentado o poder dos apetites e paixões, tendo eles domínio quase ilimitado. Os homens se haviam aviltado e ficado doentes, sendo-lhes de si mesmos impossível vencer. A mesma ideia é enfatizada no livro No Deserto da Tentação, à página 42. A condescendência com o apetite tem aumentado e se fortalecido em todas as gerações sucessivas, desde a transgressão de Adão até que a raça humana se tornou tão frágil em poder moral que não pôde vencer na sua própria força. Então, irmãos, a queda do homem ocorreu quando Adão e Eva cederam aos clamores do apetite e aos apelos da paixão. Justamente no ponto em que o homem tinha caído, deveria então começar a obra da restauração. Se o homem caiu por ceder aos clamores do apetite e aos apelos da paixão, a obra da restauração deveria começar sufocando os clamores do apetite, sufocando os apelos da paixão. Ellen G. White esclarece o assunto no livro No Deserto da Tentação, à página 90. Cristo começou a obra de redenção precisamente onde se iniciou a ruína. Vocês estão vendo aí no slide. Fez provisão para reintegrar o homem à pureza de Deus, se aceitasse a ajuda que lhe fosse oferecida. Por meio da fé no seu nome todo-poderoso, o único nome dado debaixo do céu para a salvação, o homem poderia vencer o apetite e paixão. Por intermédio da obediência à lei de Deus, a saúde tomaria o lugar das enfermidades e doenças destrutivas. Aqueles que hão de vencer seguirão o exemplo de Cristo, subjugando os apetites e paixões corporais sob o controle da razão e da consciência esclarecida. Eu preciso reler esse trecho. Prestem atenção nesse trecho, irmãos, de No Deserto da Tentação, página 90. Aqueles que hão de vencer seguirão o exemplo de Cristo, subjugando os apetites e paixões corporais sob o controle da razão e da consciência esclarecida. Não foi à toa, irmãos, que logo após seu batismo, unção pelo Espírito Santo e início de seu ministério público, Jesus se dirigiu ao deserto para jejuar e orar e ser tentado pelo arqui-inimigo por 40 dias. Comparando a situação de Adão e Eva no Jardim do Éden com a de Cristo no deserto, declara a senhora Ellen G. White em O Desejado de Todas as Nações, a página 72. Satanás apontar o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão, quando este fora vencido pelo tentador. Entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden, em comunicação diária com os seres celestiais. Não foi assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás. Por 4.000 anos, a raça estivera a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral, e Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degeneração, de sua degradação, na verdade, de sua degradação. E Ellen G. White diz mais, a mesma página de O Desejado de Todas as Nações, ela diz assim, página 72, com o terrível peso dos pecados do mundo sobre si,
Cristo suportou a prova quanto ao apetite, o amor do mundo e da ostentação, que induz a presunção. Foram essas tentações que derrotaram Adão e Eva e tão prontamente nos vencem. Para Cristo, como para o santo par no Éden, foi o apetite o terreno da primeira grande tentação. Exatamente onde começara a ruína, deveria começar a obra de nossa redenção. Como pela condescendência com o apetite, caíra Adão, assim pela negação do mesmo, pela negação do apetite, devia Cristo vencer. Lançar suas tentações ao apetite e à paixão do homem é uma estratégia bem conhecida de Satanás, que ele domina bem e com a qual se sente à vontade. O livro No Deserto da Tentação, a página 41, revela de que maneira Satanás esperava vencer a Cristo e por que Satanás julgava que seus planos sombrios tinham uma grande probabilidade de sucesso. Vejam nesse texto aí, No Deserto da Tentação, página 41. Atentem para o que diz a pena da inspiração. Satanás exultava de que Adão e Eva, no Éden, não resistiram às suas insinuações quando apelou para o apetite. Os habitantes do mundo antigo, ele, Satanás, dominou da mesma maneira, pela condescendência com o apetite, lascívia e paixões corruptas. Por meio da satisfação do apetite, derrotou os israelitas. Vangloriava-se de que mesmo o Filho de Deus que esteve com Moisés e Josué não foi capaz de resistir ao seu poder e guiar a Canaã, o povo favorecido por sua escolha, pois quase todos os que deixaram o Egito morreram no deserto. Também tentou o manso Moisés a tomar para si a glória que pertencia a Deus, lá no episódio da pedra, em que Moisés bateu na pedra. Davi e Salomão, que foram especialmente favorecidos por Deus, induziu-os, por meio da condescendência com o apetite e paixão, a incorrer no desagrado de Deus. Jactanciava-se de que ainda poderia ter êxito em frustrar o propósito de Deus na salvação do homem por meio de Cristo. Vejam, irmãos, Satanás esperava derrotar a Cristo no deserto. Tantas vezes ele tinha derrotado os seres humanos na questão do apetite. Então ele estava certo de que ele conseguiria fazer a mesma coisa com Cristo no deserto, já que no deserto Jesus estaria em condições muito piores do que as condições em que Adão e Eva estavam no Éden. A página 42 do mesmo livro, No Deserto da Tentação, Ellen G. White diz algo ainda, é um texto que eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou ler para os irmãos. Ela diz assim: tão logo Cristo entrou no deserto da tentação, seu aspecto mudou. A glória e o esplendor que se refletiam do trono de Deus e sua aprovação quando os céus se abriram diante dele, a voz do Pai reconhecendo como seu filho, em quem ele se comprazia, foram. O peso do pecado do mundo estava positivo. Eu preciso saber se os irmãos continuam me ouvindo, porque eu recebi uma informação de instabilidade da conexão. Sim, estou ouvindo. Estão ouvindo? Ok, estão ouvindo. Certo. Ok. É porque eu recebi uma mensagem de instabilidade da conexão. Continuando a leitura do texto de No Deserto da Tentação, página... Ok. Agradeço. Página 42. Ela diz assim: o peso do
pecado do mundo estava pressionando-lhe a alma, e o seu semblante expressava inexprimível tristeza, uma profunda angústia que nenhum homem caído nunca imaginou. Ele sentiu a esmagadora corrente de angústia que inundava o mundo. Experimentou a força da condescendência com o apetite e a mundana paixão que controlam o mundo e têm trazido sobre o homem inexprimíveis sofrimentos. É o que diz o texto do... Eu não coloquei esse texto da página 42 no slide, por isso que eu não avancei com os slides. Mas vamos dar prosseguimento. Estando Cristo no deserto, a primeira tentação com a qual Satanás o assaltou, vocês sabem, foi por meio de um apelo ao apetite. Jesus estiver por semanas, irmãos, e isso tornou fisicamente muito fraco e muito debilitado. Foi nesse contexto que Satanás testou a Cristo, dizendo-lhe, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 3. A pena da inspiração revela que com essas palavras, Satanás quis também insinuar que Jesus não era o verdadeiro Filho de Deus, mas que por sua aparência magra e muito abatida, parecia ser justamente um anjo rebelde que quis ser semelhante ao Altíssimo e que foi expulso do céu. O Espírito de Profecia fala sobre isso. Satanás apelou tanto para a paixão quanto para o apetite de Jesus. Queria fazer que Jesus usasse seu poder em seu próprio favor para mostrar que era sim o Filho unigênito de Deus e também para se livrar do probante jejum ao qual estava submetido. Irmãos, quão difícil deve ter sido para Jesus vencer os apelos da paixão e do apetite após estes terem sido fortalecidos por 4.000 anos de pecado. Mas, diferentemente de Adão e Eva, que abriram mão de seguir a ordem divina para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Jesus apegou-se firmemente à palavra de seu Pai. Em resposta ao tentador, Jesus declarou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Irmãos, falando da vitória de Jesus nesse momento, Ellen G. White declara no livro No Deserto da Tentação, a página 60. Vejam aí, Cristo foi nosso exemplo em todas as coisas. Ao vermos sua humilhação na longa prova e jejum, a fim de vencer a tentação do apetite em nosso benefício, devemos aprender a vencer quando formos tentados. Se o poder do apetite é tão forte sobre a família humana e sua condescendência é tão temível que o Filho de Deus se submeteu a tal teste, quão importante é que sintamos a necessidade de manter o apetite sob o controle da razão. Nosso Salvador jejuou aproximadamente 6 semanas, a fim de que pudesse ganhar para o homem a vitória sobre o apetite. Como pode um professo cristão, tendo uma consciência esclarecida e tendo a Cristo diante de si como seu exemplo, submeter-se à condescendência com o apetite que tem debilitado a mente e o corpo? É fato doloroso que hábitos de satisfação própria, às expensas da saúde e poder moral, estão atualmente jogando grande parte do mundo cristão nos laços da escravidão. A página 76, de O Desejado de Todas as Nações, Ellen G. White declara, de todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação de nosso Senhor, nenhuma é mais importante do que a que diz respeito ao controle dos apetites e paixões. Em todos os séculos, as tentações mais atraentes à natureza física têm sido mais bem-sucedidas em corromper e degradar a humanidade. Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus ao homem como inapreciável dom.
Assim se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno. Através de condescendências sensuais, busca ele apagar todo traço de semelhança com Deus. E diz mais o Espírito de profecia: vivemos mesmo ao limiar daquele terrível tempo, e a nós convém a lição do jejum do Salvador. Unicamente pela inexprimível angústia suportada por Cristo, podemos avaliar o mal da irrefreada satisfação própria. Seu exemplo nos declara que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob sujeição à vontade de Deus. Irmãos, que declaração forte! Prestem atenção nessa declaração. Todos nós temos que atentar para essa declaração de o desejado de todas as nações, a página 76. O exemplo de Cristo nos declara que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob sujeição à vontade de Deus. O exemplo de Cristo deve ser um estímulo, irmãos, para cada um de nós, a fim de colocarmos em sujeição tanto o apetite como a paixão. Em O Desejado de Todas as Nações, a página 77, sim, irmã Elise, é um texto muito forte, muito impressionante. Agora vejam bem, em O Desejado de Todas as Nações, a página 77, Ellen G. White nos convida a considerar o exemplo de Cristo, o que está lutando contra o poder do apetite. Olhe ao Salvador no deserto da tentação. Veja-o também em sua angústia na cruz ao exclamar: tenho sede. João capítulo 19, versículo 28. Ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. Sua vitória é nossa. Ele resistiu a tudo quanto nos é possível, sim, suportar. Sua vitória é nossa. No livro No Deserto da Tentação, a página 69, é dito ainda o seguinte: aqueles que querem ter mente clara para discernir os engodos de Satanás devem ter o apetite físico sob o domínio da razão e da consciência. A ação moral e vigorosa dos altos poderes da mente é essencial ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Quando ela fala aí de ação moral e vigorosa dos altos poderes da mente, ela está falando da ação moral e vigorosa das faculdades superiores da mente, da consciência, da razão e do juízo. E a ação moral e vigorosa da consciência, da razão e do juízo é essencial ao aperfeiçoamento do caráter cristão. E a força ou a fraqueza da mente tem muito a ver com a nossa atitude e utilidade neste mundo e com a salvação final. É deplorável a ignorância que tem prevalecido concernente à lei de Deus em nossa natureza física. A intemperança de qualquer espécie é uma violação das leis do nosso ser. A imbecilidade está prevalecendo em uma proporção assustadora. O pecado se torna atraente, revestido por uma luz, e Satanás se alegra muito quando pode reter o mundo cristão em seus hábitos diários, sob a tirania do costume, como os pagãos, permitindo ser governado pelo apetite. O que se extrai de tudo isso, irmãos, é que a obra da redenção envolve também a restauração da imagem de Deus no homem. E essa restauração, meus irmãos, pressupõe fortalecer as faculdades superiores da mente, a consciência, a razão e o juízo, a tal ponto que as faculdades inferiores, o apetite e a paixão, estejam sob o controle delas, das faculdades superiores da mente. Em Conselhos sobre o Regime Alimentar, a página 63, somos instados justamente a isso. Atentem aí para o texto que está no slide. Necessitais praticar a temperança em todas as coisas. Cultivai as superiores faculdades da mente e haverá menos força no crescimento animal. É-vos impossível crescer em força espiritual enquanto vossos apetites e paixões
não estiverem sob controle. Diz o apóstolo inspirado: subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Irmãos, para manter as faculdades inferiores da mente em sujeição às faculdades superiores, o ser humano, eu, você, o ser humano, precisa aprender a exercer sua vontade. E o que é a vontade? É o desejo? Não. É a aspiração? Não. Mera inclinação? Não. É o poder que governa, é o poder que governa a conduta, é o poder que determina a conduta. Poder é capacidade, a capacidade de agir conforme a sua decisão. Ellen G. White trata desse assunto com clareza meridiana no livro A Ciência do Bom Viver, a página 176. Vamos examinar esse texto aqui com cuidado, irmãos. É um texto muito importante. Ela diz o seguinte: o tentado, o ser humano tentado, necessita compreender a verdadeira força da vontade. É este o poder que governa na natureza do homem, o poder de decisão, de escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Os desejos em direção da bondade, da pureza, são em si mesmos justos, mas se aí ficamos, nada aproveitam. Muitos descerão à ruína enquanto esperam e desejam vencer suas más propensões. Eles não entregam a vontade a Deus, não escolhem servi-lo. Deus nos deu o poder da escolha. A nós cumpre exercitá-lo. Olhem só o que ela diz. Deus nos deu o poder da escolha. Como seres humanos, nós temos esse poder. A nós cumpre exercitá-lo. Não podemos mudar o coração, nem reger nossos pensamentos, impulsos e afeições. Não nos podemos tornar puros, aptos para o serviço de Deus, mas podemos escolher servi-lo. Podemos entregar-lhe nossa vontade, então ele operará em nós o querer e o efetuar segundo a sua aprovação. Assim, nossa natureza toda será posta sob o domínio de Cristo, mediante o devido exercício da vontade. Uma completa mudança pode ser operada na vida. Vou repetir, mediante o devido exercício da vontade, o exercício da vontade, uma completa mudança pode ser operada na vida. Entregando a vontade a Cristo, aliamos-nos com o divino poder, recebemos força do alto para nos manter firmes, uma vida nobre e pura, uma vida vitoriosa sobre o apetite e a concupiscência. É possível a todo aquele que quiser unir sua vontade humana, fraca e vacilante, à onipotente e inabalável vontade de Deus. Ah, irmãos, o poder da vontade. Como é importante e necessário que todos entendam no que isso consiste. Aqueles que entrarão pelas portas da cidade santa são os que aqui aprenderam a exercer a força da vontade. E para isso o cristão não pode ser escravo das faculdades inferiores de sua mente, descontroladas, que ficaram após a entrada do pecado, mas deve submetê-las às faculdades superiores pelo poder do Espírito Santo. Sim, irmãos, embora as faculdades inferiores, apetite e paixão, tenham sido fortalecidas, e as faculdades superiores, consciência, razão e juízo, tenham sido enfraquecidas por 6.000 anos de pecado até agora, Deus enviou o seu Espírito Santo. Para quê? Para dotar o ser humano da capacidade de subjugar novamente seus apetites e paixões, inverter novamente a situação, o reverter a situação. É por isso que, se por um lado o apóstolo Paulo nos insta a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, por outro lado, ele afirma que Deus é quem efetua em nós tanto querer
como realizar segundo a sua boa vontade. Ellen G. White fala dessa obra de cooperação no livro Atos dos Apóstolos, na página 270. O texto está aí na tela. Ela diz: a obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. E isso é necessário para a formação de corretos princípios de caráter. Deve o homem fazer veementes esforços para vencer o que o impede de alcançar a perfeição. Mas para alcançar êxito, ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmo, o esforço humano não é suficiente. Sem a ajuda do poder divino, ele de nada vale. Agora vejam bem o que ela diz. Deus age e o homem também. Deus age e o homem também. Memorizem isso. Deus age e o homem também. A resistência à tentação deve partir do homem. Está escrito aqui num texto inspirado. A resistência à tentação deve partir do homem, que, por sua vez, deve obter de Deus o poder. Como que vai obter de Deus o poder? Pela oração. Orar ao acordar, orar ao dormir, orar pela manhã, orar pela tarde, orar ao meio-dia, orar sem cessar, orar o dia todo, cantar hinos de louvor a Deus para trazer a atmosfera do céu à terra, ler todos os dias as Escrituras, ler e refletir nas Escrituras, ler o Espírito de profecia, buscar ter essa comunhão com Deus, porque assim Deus age e o homem age também. A resistência à tentação deve partir do homem, que por sua vez deve obter de Deus o poder, e esse poder vem pela atuação invisível do Espírito Santo na mente. Agora, irmãos, observem o que Ellen G. White declara em Conselhos sobre o Regime Alimentar, à página 169. Ela diz: Cristo feriu a batalha no terreno do apetite e saiu vitorioso, e nós também podemos vencer pelo poder dele recebido. E aí ela pergunta: quem entrará pelas portas na cidade? E ela responde: não os que declaram não poder romper com a força do apetite. Fortíssima essa declaração. Não entrarão pelas portas da cidade os que declaram não poder romper com a força do apetite. Cristo resistiu ao poder daquele que nos queria prender em escravidão, conquanto enfraquecido por seu longo jejum de 40 dias. Resistiu ele à tentação, provando por esse ato que nossos casos não são sem esperança. Bem sei que não podemos alcançar sozinhos a vitória, e quão gratos devemos ser por termos um Salvador vivo, pronto e disposto para nos ajudar. Amém. É o texto que está em Conselhos sobre o Regime Alimentar, à página 169. Foi tratando dessa luta de que esses textos estão falando, que o cristão deve travar. Foi tratando dessa luta aí, que o cristão deve tratar, que o apóstolo Paulo escreveu em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo, está escrito aí, em tudo. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você vai memorizar esse trecho hoje. Antes de dormir, você vai memorizar essas palavras. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que,
tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sim, irmãos, devemos esmurrar figuradamente nossos corpos e reduzi-los à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venhamos nós mesmos a ser desqualificados. Daí a importância da reforma de saúde. Corpo e mente estão interligados. Já dizia o poeta romano Juvenal, mens sana in corpore sano, uma mente sã num corpo são. É preciso cuidar do corpo para fortalecer o espírito. Se o corpo não está bem, a mente será afetada e o ser humano terá maior dificuldade de subjugar o apetite e a paixão. E a nossa obra envolve subjugar o apetite e a paixão, exercer domínio próprio. Se o corpo não está bem, a mente será afetada e o ser humano será mais facilmente arrastado para o pecado. E é isso que não pode acontecer. Além disso, irmãos, a reforma de saúde visa a ensinar e treinar o ser humano a manter as faculdades inferiores de sua mente sob rígida disciplina. Não se deve viver para comer, mas comer para viver. A gente come para obter os nutrientes para nos mantermos vivos. O ser humano não pode ser um escravo de seu apetite. O ser humano não pode ser um escravo de seu apetite, pois isso é uma perversão do plano original de Deus. Deve antes dominá-lo com vigor, com determinação, sempre sem momentos de vacilo, sem momentos de vacilo. O exemplo de Ellen G. White revela a determinação que se espera de nós ao aprendermos e aplicarmos os princípios propostos da reforma de saúde para aprendermos a exercer domínio próprio, para exercitarmos domínio próprio, porque a obra da redenção envolve recuperarmos o domínio próprio que Adão e Eva perderam quando atenderam ao apetite e à paixão e não à consciência e à razão. A obra da redenção em nós envolve recuperarmos domínio próprio. Por isso temos que memorizar: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você precisa memorizar essas palavras. Elas são o lema da reforma de saúde, da verdadeira reforma de saúde, que tem a ver com domínio próprio. Recuperar o domínio próprio, subjugar o apetite, subjugar a paixão em todas as situações, diante de todas as tentações. E como eu disse, o exemplo da própria Ellen G. White, acabei de dizer, revela a determinação que se espera de nós ao aprendermos e aplicarmos os princípios e propósitos da reforma de saúde. Vamos deixar que ela mesma conte sua experiência para nós. Vamos deixar que ela nos relate. Essa experiência pode ser encontrada em Conselhos sobre o Regime Alimentar, a página 483. Nós vamos ler a experiência dela e já vamos nos encaminhando para o encerramento do nosso estudo de hoje. Diz a irmã White: não mudei minha conduta em nada desde que adotei a reforma de saúde. Não voltei nem um passo atrás, desde que a luz do céu iluminou pela primeira vez o meu caminho. Nós temos que aprender a não voltar um passo atrás sequer. Cristão verdadeiro não pode ficar voltando passos, não pode retroceder. Não voltei nem um passo atrás, desde que a luz do céu iluminou pela primeira vez o meu caminho. Rompi com tudo imediatamente, com carne e manteiga e com as 3 refeições, porque ela adotou uma prática de 2 refeições diárias, embora ela diga que podem ser realizadas 3, e isto enquanto ocupado em exaustivo labor cerebral, escrevendo desde cedo, pela manhã, até o pôr do sol. Baixei para 2 refeições por dia sem mudar meu trabalho. Fui grande sofredora de enfermidades, havendo tido 5 ataques de paralisia. Estive com o braço esquerdo preso ao lado por meses, por ser tão grande a dor
que tinha no coração ao fazer essas mudanças em meu regime. Recusava-me a ceder ao paladar, deixando que ele me governasse. Ficará isto no caminho de minha obtenção de maior força, para que eu possa assim glorificar a meu Senhor? Permanecerá em meu caminho por um momento? Nunca, nunca, diz ela. Sofri intensa fome. Eu era grande comedora de carne, mas quando desfalecida, punha os braços sobre o estômago e dizia: não provarei um bocado, hei de comer alimento simples, ou não comerei absolutamente. Ela dava uma ordem para ela mesma e para seu estômago. Ela aprendeu a esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão pelo exercício da vontade. E ela diz: o pão me era insípido, mal podia comer um pedacinho. Algumas coisas na reforma eu podia suportar muito bem, mas quando chegava ao pão, comer pão integral, em vez de comer carne, em vez de comer linguiça, mas quando chegava ao pão, sentia-me especialmente antagônica. Ao fazer essas mudanças, tive combate especial a travar. As primeiras 2 ou 3 refeições não me foi possível comer. Disse a meu estômago: hás de esperar até que possas comer pão. Dentro em breve. Pude comê-lo, e pão integral também. Este eu não podia comer anteriormente, agora, porém, gosto dele e não tenho tido perda de apetite. Conselho sobre o regime alimentar, página 483. Após ter abandonado o consumo de carne, irmãos, o paladar de Ellen G. White, antes pervertido, como de grande parte das pessoas, adaptou-se a alimentos simples. Assim pode acontecer com todos aqueles que se dispuserem a submeter sua vontade à sublime vontade de Deus, a exercer sua própria vontade no sentido da vontade de Deus e a esmurrar seu corpo e reduzi-lo à escravidão, subjugando as faculdades inferiores da mente, apetite e paixão, para que, tendo pregado a outros, não venham eles mesmos a serem desqualificados. Irmãos, a lógica da reforma de saúde é colocar o apetite e a paixão em sujeição às faculdades superiores da mente, a consciência, a razão e o juízo, e, acima de tudo, atender à vontade revelada de Deus, fazer a vontade de Deus. E para tanto nós precisamos exercer domínio próprio. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, irmãos, essas eram as reflexões que eu tinha a fazer hoje com os irmãos. O objetivo hoje foi lançar o fundamento verdadeiro da reforma de saúde. Consiste em fazer o inverso do que foi feito no Éden. Adão e Eva cederam ao apetite e também à paixão. Nós não podemos ceder ao apetite e à paixão. O apetite e a paixão devem estar subordinados à consciência, à razão e ao juízo. E uma consciência, e uma razão e um juízo iluminados pela vontade revelada de Deus. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Essas eram as reflexões desta noite. Esse foi o estudo dessa noite. Se alguém tiver comentários, poderá fazer pelo chat, ou pode também pedir para se pronunciar pelo áudio, que nós daremos a palavra. Deixa eu ver, eu acho que alguém falou algo aqui pelo bate-papo, pelo chat. É só um instante que o programa aqui está um pouquinho lento, mas ele já aparece. Já vai aparecer. Sim. É o irmão Adelair Assen. Ele simplesmente está agradecendo
e pedindo aí os slides, nós vamos ver isso aí. Eu entro em contato com o irmão. Gostaria de saber quais as referências das definições para razão, consciência e juízo. Olhe, para consciência, um dicionário já vai ser suficiente, mas também nós temos os vocábulos que são usados no Novo Testamento por Paulo, existem textos. Para razão também, o dicionário também é suficiente. Para julgamento também, são termos bem básicos, não é? Consciência, quando nós estamos falando de consciência, estamos falando da voz da consciência, todos entendem da mesma forma, mas nós temos os textos bíblicos que eu não coloquei aqui nos slides, mas que dão para indicar o que significa essa consciência, né? Nós temos textos bíblicos. Razão e juízo são do dicionário mesmo, são os termos básicos. Razão, todos consideram que é justamente ponderar sobre os diversos aspectos de uma decisão a se tomar. E julgamento o julgamento, é você ter tomar uma decisão de alguma situação. Quando a mãe fala para o filho assim, juízo, tenha juízo, ou seja, tenha um bom julgamento da situação, exerça um bom julgamento na hora de decidir se fazer ou não fazer alguma coisa. Então, basicamente, do dicionário, também os léxicos, né, o Strong, léxicos do grego. E para a consciência, eu teria textos bíblicos, só não os tenho à mão agora para apresentá-los, mas posso apresentá-los num encontro futuro. Mais alguém tem alguma consideração, alguma contribuição, algum comentário, quer contribuir com alguma ideia, ou fazer alguma observação, ou fazer alguma pergunta? O Matheus gostaria de falar. Pode colocar aí o Matheus no áudio, eu só não sei como tirar o meu áudio agora, mas... Você está me ouvindo? Sim, pode falar. Eu não sei se foi exatamente isso que você respondeu para o irmão, porque houve uma hora que falhou aqui, mas há pelo menos 2 textos de Ellen White em que ela define consciência exatamente como você tratou no estudo de hoje. Pode partilhar com a gente, se você tiver aí o texto. A Anique talvez tenha em mãos o roteiro que eu produzi para o nosso coral estudar. Lá estão as 2 referências. Uma em que ela fala que a consciência é a própria voz de Deus a indicar quando algo é certo e quando algo é errado. E outra em que ela fala que a consciência é a faculdade, que é mais ou menos isso que você falou. Quando nós nos deparamos com erro, ela alerta, ela grita para que nós nos afastemos. É quase ipsilíteres o que você disse. Sim. Não tenho essas citações aqui, mas se depois vocês tiverem, vocês podem compartilhar com os irmãos ou hoje ou num próximo encontro. Agradeço. É claro que a consciência, ela como um canal para a voz do Espírito Santo, esse canal pode ficar obstruído. Por isso que a Bíblia fala da consciência cauterizada. A Bíblia fala da consciência cauterizada. Então, esse canal pode ficar obstruído. Como regra, ele seria um canal para o Espírito Santo falar ao homem, indicar o bom caminho. Mas esse canal pode ficar obstruído, são as consciências cauterizadas. E por isso que é necessário que a consciência seja esclarecida, porque como as faculdades inferiores da mente estão fortalecidas, as faculdades superiores da mente estão enfraquecidas, esse enfraquecimento das faculdades superiores da mente faz com que muitas vezes
a consciência não funcione da maneira correta como deveria funcionar no princípio, quando Deus nos criou. Então é necessário que essa consciência seja purificada. A Bíblia também fala de purificar a consciência, que ela seja esclarecida pela vontade revelada de Deus. Então, é claro que a consciência poderá dar orientações ou ordens erradas, em virtude de ela estar enfraquecida e atrapalhada pelo pecado. Mas, como regra, ela é o canal pelo qual Deus orienta o homem a fazer o certo e a evitar o erro. A Anique diz, quando se fala em apetite, é apenas relacionado ao anseio pelo alimento? Sim, apetite é certamente apenas o anseio pelo alimento. Quando a palavra apetite é usada num sentido figurado, apetite por outras coisas, aí na verdade é a paixão que está agindo. Mais alguém tem? É porque algumas vezes na linguagem humana se usa a palavra apetite para outras situações, mas aí é a paixão que está agindo. A palavra apetite está sendo usada no sentido figurado. Seria como se eu tivesse falado, eu tenho fome de conhecimento. Exatamente. Mais alguém tem alguma observação, alguma consideração, comentário ou pergunta? Não? Porque se ninguém mais tiver nenhuma observação por hoje, nós vamos encerrar, nós vamos fazer a oração. Não vou marcar hoje o próximo encontro. Poderá ser na próxima semana, como poderá ser em algum outro dia mais para frente. Nós vamos comunicar isso nos grupos, por meio de e-mail, por mensagens, quando ocorrer o próximo encontro. Não vou deixar marcado hoje, não. Mas, pelo menos, teremos, no mínimo, mais 4 encontros da série de reforma de saúde. Mas poderão ser mais encontros para que os encontros não fiquem muito prolongados e terminem muito tarde. Então, talvez eu tenha que dividir alguns conteúdos e aí a nossa série acabe crescendo em encontros. Mas, por enquanto, não vou deixar marcado hoje, não. Depois serão comunicados de quando teremos nossos próximos estudos. Alguém tem mais alguma consideração, alguma observação ou pergunta? Se não, nós vamos terminar com uma oração. Ok? Acho que ninguém tem mais nenhuma observação. Então eu convido aqueles que puderem, estiverem em condições, a se ajoelharem conforme a orientação inspirada para nós terminarmos com uma oração. Vamos levar agora o nosso pensamento até o santuário celestial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos ajoelhados diante da sua presença e assim nos achegamos ao seu trono de graça para agradecer, ó Pai, primeiramente, por toda a luz que o Senhor nos proporcionou nesta noite sobre o que é a natureza pecaminosa, o que são as faculdades superiores e as faculdades inferiores da mente, onde começou e deve começar a obra da redenção. E nós precisamos, ó Pai, acabamos de perceber que nós precisamos muito de sua ajuda. Nós estamos agora batendo a sua porta, ó Pai. Nós estamos chegando à sua presença pela fé para suplicar, Senhor, suplicar que o Senhor opere em nós tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Senhor, nós precisamos da sua ajuda, do poder espiritual vindo pelo Espírito Santo para subjugarmos as faculdades inferiores da mente. Não queremos, ó Pai, que o apetite nos governe, não queremos que as nossas paixões nos governem,
Nós queremos que a sua vontade nos governe. Nós queremos nos submeter à sua vontade. Pedimos então o poder do alto para que nós possamos esmurrar o nosso corpo e reduzi-lo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venhamos nós mesmos a ser desqualificados. Por favor, tenha misericórdia de nós, opere essa obra em nós, opere um profundo arrependimento, ó Pai, em nossos corações, por todos os pecados que já praticamos. Opere em nós uma conversão genuína, ó Pai, completa. Ajude-nos, ó Pai, a exercermos o domínio próprio. Nós queremos exercer o domínio próprio. Para isso pedimos o seu poder. E pedimos que o Senhor nos ajude, para que nós também possamos agir, para que nós possamos nos esforçar até o sangue, fazendo a sua vontade, para que nossa conduta possa glorificar o seu nome. Ó Pai querido, dê-nos uma boa noite. Proteja-nos e guarde-nos. Proteja-nos com seus santos anjos. Prepare-nos para o céu. Dê-nos bom restante de semana, que o Senhor nos abençoe em nossas atividades. E que o Senhor nos ajude a não pecarmos contra o Senhor e a fazermos somente aquilo que é do seu agrado. Ó Pai, queríamos um dia estar no céu, para tanto sabemos que temos que nos preparar na terra. Pedimos que o Senhor nos ajude nisso. Pedimos que o Senhor abençoe a cada participante desta classe virtual. Que o Senhor fortaleça a todos, para que um dia possamos nos encontrar no céu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, irmãos, eu agradeço a participação de todos, a ocasião de futuro encontro para a continuação da nossa série de estudos será informada futuramente. O nosso próximo estudo da série terá como título A História da Reforma de Saúde através dos Tempos. Agradeço a presença de todos. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Amém. As referências estão aí que eu havia falado, apenas para quem quiser.